O Centro Esportivo Alagoano encara a equipe do Londrina fora de casa com mudanças no time, precisando vencer para voltar ao G8 e com um gramado que vai passar por dificuldades. Não entendeu? Tudo sobre o confronto você encontra aqui no vídeo de hoje, tá no ar mais um pré-jogo. Então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, agora vamos para o pré-jogo mais completo da internet brasileira, tá? Porque o CSA vai enfrentar o Londrina, que é sempre um confronto muito especial, tá? A história dos dois é até muito bonita, né? Mas o CSA precisa voltar a vencer nessa rodada, porque se pegarmos a tabela do Campeonato Brasileiro, é um jogo importantíssimo para os dois, tá? O Londrina, eu acho que vencendo, chega a 26 pontos, basicamente coloca aí um pé na classificação. Eu vou fazer um vídeo mais elaborado sobre isso, mas aqui, sinceramente, duas vagas já foram, tá? Caxias e Ponte Preta aqui já foi, não tem mais o que fazer. Um já tem 9 vitórias, então é difícil. Por mais que você chegue nos 27 pontos, você provavelmente vai acabar perdendo ali no critério de desempate, pelo menos sempre foi assim, né? Desde que a Série C foi para esse formato. Ponte Preta, mesma coisa, 26 pontos já. Se a gente for aí levar no pé da letra, 2 empates aí, a Ponte Preta já alcança o que todo mundo espera, né? Que seja a pontuação mínima, que é os 28 pontos. É o que a maioria dos clubes está buscando, né? Mas aqui embaixo tá tão nivelado que talvez possa ser até menos como foi no ano passado, né? Alguns times que estavam em baixa agora começaram a aparecer, como é o caso do Botafogo, do Náutico, né? O Floresta se mantém na mesma, né? Mas o Náutico, por exemplo, é um time que começou mal e tá recuperando, né? O Figueirense também é um time que tá recuperando. O ABC tá, por mais que só tenha 2 vitórias, só tem 15 pontos, né? Tá bem distante, mas é um time que tem tirado pontos de uma galera. Então, assim, agora é o momento chave da competição. 2 vagas para mim já foram. Agora é o Londrina que busca essa terceira vaga, né? Agora já garantia aí a sua classificação. Não garante matematicamente, mas com a vitória praticamente já foi, tá? Quando a gente pega aqui toda a rodada, os resultados que possam ajudar o CSA, sinceramente, não tem nenhum que você diga, esse confronto garante que só a vitória é suficiente. Não, o CSA vai precisar vencer o Londrina lá, não é uma tarefa fácil, mas é possível, né? Até pelo estilo de jogo do Londrina, mas a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas vai ter que depender dos outros times, né? Infelizmente, depender dos outros é muito ruim. Mas é o que acontece agora. O CSA, primeiramente, precisa fazer a sua parte antes de ficar olhando o time dos outros. Mas agora o CSA vai em busca, fora de casa, vai em busca de retomar o caminho da vitória e chegar na sua segunda vitória fora dos seus domínios e vai ter uma certa dificuldade. Na verdade, os dois times vão ter, né, uma certa dificuldade, porque o campo do Londrina passa por alguns problemas, inclusive vai ficar um tempinho aí parado, o jogo do CSA vai ser o último, né, mas tem algumas situações que eu vou mostrar na prática o que é que acontece, né, mas vamos abrir aspas, né, para o executivo de futebol do Londrina. Vamos, a partir do jogo do CSA, dar uma parada no VGD para fazer uma recuperação do gramado. Esteticamente ele não está legal, com um fungo de inverno comum aqui na região, mas ele não atrapalha o uso do nosso campo. O objetivo dessa parada não é o fungo. Realmente, atrapalhar não atrapalha. Quer dizer, atrapalha. Ele até fala, né, que o gramado tá duro, né, que a bola fica muito viva, que tá um pouco desnivelado, né? Ele fala até isso. Então, querer dizer que não atrapalha, atrapalha os dois, inclusive, né? Mas não é algo que impeça o jogo. Eu acho que ele se expressou mal, né? Algo que impeça o jogo, mas que atrapalha, a gente sabe. O CSA vai ter que se adaptar a isso, porque não pode inventar desculpa agora. Agora o CSA precisa vencer de todo jeito, mas tá aqui a informação, a gente tem que passar todo o panorama do jogo e ter essa situação do gramado, né?
O Londrina é treinado pelo técnico Roger, né? A gente já conhece, né? Ele treinava o Atlético, né? No ano passado, é um técnico jovem, porém experiente, porque ele já tem histórico de acesso, né? Então, ele tem experiência na competição, mas ainda tá caminhando aí na sua carreira, melhor dizendo. Mas a gente pode imaginar um time. Imaginar não, né? Quem acompanha o Londrina vê que é um time que pode jogar muito bem no espaço curto, assim como jogava o Atlético do Roger, né? É um time que as laterais, os corredores laterais, né, são pontos muito importantes, né? O centroavante é muito bom ficar de olho, enfim. Mas o Londrina no último jogo foi com Luiz Daniel, Cedric, sim, aquele mesmo ex-CSA, estava aqui até um tempo atrás, né? Iago Lincoln, o Wallace, sim, aquele ex-Flamengo. Tem uns jogadores interessantes da equipe do Londrina. E o lateral esquerdo, Maurício. No meio de campo, Alisson, camisa 5, 8, Lucas Marques, 10, Robson, que se eu não me engano ele é um extremo que tá jogando agora mais centralizado, né? E no ataque, Vitinho, Iago Teles, sim, ex-CSA, e o Eliel, camisa 9. Aqui o destaque, a gente pode falar do Cedric, a gente pode falar da experiência do Wallace, né? A gente pode falar do camisa 10, mas eu acho que não tem como a gente não falar do Iago Teles. Muitos torcedores do CSA vão falar, mas Paulo, o Iago Teles aqui, sinceramente, não deixou saudade. Eu acho que ele teve uma boa passagem pelo CSA, tá? O conjunto é que não era bom, mas eu acho que ele teve sim uma boa passagem pelo CSA. E não se omitia de jogo. No Londrina, ele tá um jogador mais experiente, tá um jogador mais maduro, um jogador mais completo, que aparece mais pro jogo. Para os níveis da Série C, é bom deixar bem claro, tá? Para os níveis da Série C, para a competição que estamos jogando, o Iago Teles é sim um destaque e continua com as mesmas características de sempre. Ele não perdeu o drible que ele tinha, ele continua tendo bom chute de fora da área, mas ele tá participando muito mais do jogo. Ele é um Iago Teles muito mais protagonista, tá? Pra gente, antes da gente ir para o CSA, eu separei aqui o primeiro gol do Londrina para mostrar como é um time bem treinado, tá? Contra o Itabaiana, a gente sabe de todas as limitações, mas olha o Iago Teles participando do jogo, né? Uma jogada muito bem trabalhada que termina no camisa 9 Eliel, que era o estreante da noite. Ele acaba fazendo ali o seu gol. Então, os movimentos são muito bem trabalhados, né? Fora o gol do Iago Teles também, tá? Um gol muito bonito, inclusive, de um time que sabe onde os seus companheiros vão estar. Por isso que é aquela bola, por isso que esse passe sai aí, né? O jogador que tá de costas, ele já espera que o Iago Teles faça esse movimento de atacar as costas da última linha e aparecer aqui sozinho. Ele só mandou no espaço, já esperando, já sabendo que o Iago Teles ia estar ali naquele espaço para fazer o gol. E o capitão do time, inclusive, né? Então, é um jogador para sim ficar de olho, tá? Quando eu falo isso, falo do time, falo dos pontos altos do time adversário, alguns torcedores me perguntam, pô, Paulo, mas pra que ter medo dos outros times? Não, só tô analisando a equipe adversária. Você tem que analisar os pontos fortes e os pontos fracos da sua equipe. E óbvio que o Londrina tem sim seus pontos fracos, mas o CSA vai ter que sim encarar de frente uma baita de uma equipe e pode ser que o técnico Igor Magalhães faça algumas mudanças, porém, vamos trabalhar primeiramente com as de certeza, né? Porque o CSA deve ir com o Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Luiz Gustavo, Betão e o Roberto na lateral esquerda. Então, já é um retorno e vamos ver qual é que vai ser o Roberto que vai jogar nessa partida. Bola por bola, eu acho que ninguém aqui vai questionar o futebol do Roberto. É um baita de um jogador. Eu não falo nem só lateral, um baita de um jogador. Inteligentíssimo, tem pé bom, sabe jogar com a bola do pé, sabe os atalhos do campo, mas o problema dele nas últimas partidas foi o peso. E a gente viu, e até assustou, né? Contra o Guarani. Mas de lá para cá já se passou algum tempo. A informação que se tem é que as críticas que foram feitas em cima do peso do Roberto, ele assimilou da melhor forma possível e buscou melhorar isso, né? Buscou nutricionista, enfim, buscou esse trabalho externo, né? O extracampo. E já perdeu peso. A informação que se tem da última vez, se eu não me engano, é que ele teria perdido pelo menos 4 quilos. E o Emerson Júnior também falou que ele já estava com 12% de gordura. Então, assim, ele entendeu bem que o momento dele não era bom, que a parte física dele não estava boa, ele não se acomodou.
melhor dizendo. Então, para um jogador que é uma das lideranças desse grupo, é muito bom que isso aconteça. E, sinceramente, cara, eu torço muito para que o Roberto volte, inclusive até para o time titular. Eu adoro o futebol do Enzo. Mas o que o Roberto apresentou aqui no ano passado, e pelo que a gente sabe que ele pode agregar ao time, é um dos jogadores que eu mais gosto no grupo, né? Nunca escondi isso de ninguém. Mas é sim um jogador que viu o Enzo muito bem tomar a posição e que quando voltou teve a oportunidade, teve essa questão aí do peso, né, da balança o atrapalhando, aí fica realmente muito complicado, mas de toda forma, independente do meu gosto pessoal, que essa disputa na lateral esquerda fique sempre em alto nível. É isso que eu torço acima de tudo, tá? Independente de nomes. Mas no meio de campo, Nicola, Camacho, e aí é que tá a dúvida. O CSA vai com o Naninho, o CSA vai com, de novo, voltar aos 3 volantes, para tentar povoar mais esse meio, dar esse poder de marcação. Paulo, mas contra o Guarani não deu certo. Mas não tinha o Brian. A bola de segurança do Igor com os 3 volantes, sempre tinha o Brian ali para jogar como esse falso ponta. Ele começa de fora e traz para dentro e ajuda aí nessa criação, né? Ele traz essa bola para dentro e aí você teria aqui o corredor para ser atacado pelo lateral. Então, pode ser que isso aconteça. Hoje, eu vou jogar no seguro. Não acho que o Igor vai fazer isso, tá? Eu acho que o Igor ele vai continuar com os 2 meias. Mas, se acontecer dele voltar com os 3 volantes, independente de se é certo, se é errado, não vai me surpreender, tá? Mas no meio, eu acredito que ele vai com o Luciano Naninho. Na ponta direita, né, como um falso ponta, Brian Brito. Cachoeira na ponta esquerda e a volta do Thiago Marques. Lembrando, o atacante, o centroavante, Adiel, ele já foi regularizado, já bidou, ele já foi apresentado pelo CSA, inclusive, hoje. Então, vai pro jogo, viajou, pegou relação, deve ter sim os seus minutos, até porque o Thiago, eu não acho prudente botar ele para jogar 90 minutos. Eu não sei se o Adiel tem condições de ir como titular, né? Mas Thiago Marques, com certeza, deve voltar aí ao time. Se vai ser como titular, se vai ser com reserva. A minha aposta é o Thiago já iniciando a partida, mas óbvio, tem sempre aquele período de adaptação. Então, o que eu espero para o Thiago nesse jogo não é um jogador com intensidade, até porque ele já não vem apresentando isso, até pela idade, né? Até pela característica dele. Mas de ser aquele jogador que vai estar ali no lugar certo, na hora certa, para conseguir empurrar a bola pro fundo do gol. É isso que eu espero do Thiago Marques e que toda a engrenagem do time acabe funcionando. Do Adiel, o que eu espero é que ele tenha seus minutos, que ele faça uma boa estreia, se puder ser com gol, melhor ainda. Mas que ele, além de tudo, ele consiga fazer uma boa estreia e consiga agregar para o time com todas as suas características, né? Seja dentro, seja fora da área também. Mas e você? Né? O que é que você escolheria aí para ir para o jogo amanhã? Você voltaria com os 3 volantes com o Brian de falso ponta? Você jogaria com os 2 meias? Lembrando, o CSA não tem nem Enzo, nem Baianinho, que estão suspensos. Também tem pendurado uma galera, tá? Tem pendurado o Gustavo Nicola, se não tiver enganado, Camacho também. Então, alguns jogadores aí que o CSA tem que estão pendurados para a próxima partida, que será contra o Botafogo da Paraíba, aqui dentro do estádio Rei Pelé. O Londrina é um time que está numa situação mais confortável, mas também tem uma sequência muito pesada. Tem CSA, na próxima rodada tem Náutico. Então, esse jogo, para o time do Londrina, também vai ser visto como uma decisão. Para o CSA, é a atenção ao máximo, é realmente a corda esticada para você conseguir voltar a vencer nessa competição. Não tem outra história. Ah, Paulo, mas os outros times todos ganharam e o CSA, mesmo com a vitória, não entrou no G8. Problema, o CSA precisa vencer. Precisa voltar a vencer. Depois a gente vê o que é que o campeonato, né, apresenta para o Centro Esportivo Alagoano. Tamo junto, meu povo. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.